Vamos ler um bocadinho da Bíblia. Um bom bocado, aliás. Hoje temos estado a estudar um livro da Bíblia que está aqui no finzinho do Velho Testamento, que é o livro do profeta Zacarias. E hoje chegamos ao fim desse livro. Foram 14 capítulos e hoje vamos ver o último. E também neste capítulo chegamos ao fim dos tempos. Porque Zacarias fala disso. Fala do fim dos tempos. Este último capítulo em particular aponta-nos para o fim dos tempos. É verdade que fala-nos da realidade de Israel, porque estes profetas, os profetas da Bíblia, eram israelitas e falaram também para a realidade do tempo deles, mas também nos apontam para um tempo futuro, o tempo do fim. E nós tivemos aqui a orar pelo Léo, para que o Léo ande nos caminhos de Deus, né? Então, os caminhos de Deus são para toda a eternidade. Este caminho não é para parar quando nós partirmos desta vida, e isso vai chegar para todos, né? Mas os caminhos de Deus são para toda a eternidade. E nós temos que ter essa perspectiva, uma perspectiva da eternidade. E viver a vida assim, com essa perspectiva. Porque senão estamos a viver com uma perspectiva muito incompleta. Estamos a viver com uma perspectiva coxa. Não percebemos que há muito mais do que este bocadinho que nós passamos aqui, este bocadinho muito passageiro. E este capítulo ajuda-nos a fazer isso. Ajuda-nos a olhar, a lembrar que há muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que nós temos nesta vida. E no meio de todas as dificuldades que nós passamos aqui, de todas as aflições, de todos os turbilhões, porque o tema desta série de mensagens é Deus no turbilhão. No meio destes turbilhões, Deus, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele tem planos maravilhosos e planos eternos. E maravilhosos para todos aqueles que queiram fazer parte desses planos. Para quem não quiser fazer parte, claro, não vai desfrutar desses planos maravilhosos de Deus e é livre para o fazer. Mas nós vamos estar a falar disso hoje, sobre os planos eternos de Deus para o seu povo, através desta mensagem de Zacarias. O povo de Israel foi o povo onde Deus começou a formar o seu povo. Mas o povo de Deus é muito mais do que o povo de Israel. Todos aqueles que recebem esta dádiva de Deus, este presente de Deus, que é Jesus, passam a fazer parte do seu povo. E esse povo, o povo de Deus, chama-se Igreja. E é muito importante nós percebermos o que é que Deus tem a dizer a nós, que somos Igreja, aqueles que creem em Jesus de todo o seu coração. E vamos ler Zacarias 14. É um capítulo um pouquinho grande, mas nós vamos conseguir. Então diz assim em Zacarias 14: aproxima-se o dia do Senhor, dia em que os teus bens, Jerusalém, vão ser repartidos no meio de ti. O Senhor reunirá todas as nações para atacarem Jerusalém, conquistarão a cidade, assaltarão as casas, violarão as mulheres e levarão para o cativeiro metade dos habitantes, ficando apenas um resto da população. Mas o Senhor irá lutar contra essas nações, como quando luta em dia de batalha. Nesse dia, o Senhor apoiará os pés no Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, a oriente. O Monte das Oliveiras irá abrir-se ao meio, e aparecerá um grande vale de oriente para ocidente. Uma metade recuará para norte e outra para sul. Vocês fugirão por esse vale aberto entre as montanhas, e que chega até à Sel. Fugirão como os vossos antepassados na época de Uzias, rei de Judá, por causa do tremor de terra. Chegará então o Senhor meu Deus, acompanhado dos que lhe estão consagrados. Nesse dia não haverá mudança do calor para o frio da noite. Será sempre dia, mesmo às horas da noite. Será um dia como nenhum outro, apenas conhecido pelo Senhor. Em Jerusalém surgirá uma fonte de água pura. Metade das águas correrão para o Mar Morto e outra metade para o Mar Mediterrâneo, tanto no inverno como no verão.
O Senhor reinará sobre toda a terra. Nessa altura o Senhor será único e o seu nome será único. Toda a região será transformada em planície, desde Geba, no norte, até Rimon, ao sul. Jerusalém, situada no alto, há de estender-se, desde a porta de Benjamim até à porta do ângulo, no lugar da antiga porta, e desde a torre de Ananiel até aos lagares do rei. Jerusalém será habitada, sem perigo de voltar a ser destruída, e aí se viverá com segurança. Mas o Senhor castigará severamente os povos que combateram contra Jerusalém. As suas carnes hão de apodrecer enquanto as pessoas ainda estão vivas. Os seus olhos hão de desfazer-se dentro das órbitas e a língua dentro da boca. Nesse dia o Senhor fará cair sobre eles um grande terror. Cada um agarrará na mão do seu vizinho, voltando-se uns contra os outros. Os habitantes de Judá lutarão para defender Jerusalém e tomarão às nações vizinhas grandes riquezas de prata, ouro e roupa. Os animais dos acampamentos inimigos, cavalos, mulas, camelos, burros e todos os outros, sofrerão os mesmos males que atingiram as pessoas. Os sobreviventes de todos os povos que atacaram Jerusalém irão lá todos os anos adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, e celebrar a festa das tendas. E se algum destes povos não vai a Jerusalém adorar o Senhor Todo-Poderoso, esse povo não terá chuva no seu país. Se os egípcios não forem a Jerusalém, o Senhor os castigará, tal como outras nações que não forem celebrar a festa das tendas. Tal será o castigo do Egito e de todas as nações que não forem celebrar essa festa. Naquele tempo, até as campainhas dos cavalos terão esta inscrição: consagrado ao Senhor. Os próprios caldeirões do templo serão tão sagrados como as bacias da expressão que encontram diante do altar. Todos os caldeirões que houver em Jerusalém e em Judá serão consagrados ao Senhor Todo-Poderoso. Os que forem oferecer sacrifícios hão de servir-se deles para cozerem a carne dos sacrifícios. Nesse tempo não haverá mais comerciantes no templo do Senhor Todo-Poderoso. Vamos por partes então. Vem aí o dia do Senhor. Aproxima-se o dia do Senhor. Diz no versículo 1. Este é o dia em que Deus irá colocar tudo em ordem no mundo. Esse dia vem aí. Vem aí o dia do Senhor, em que tudo será colocado em ordem. Nós olhamos à volta e vemos um mundo absolutamente caótico em todos os aspectos. Mas a promessa de Deus é que virá um dia em que tudo será colocado em ordem. E tudo será sujeito a Cristo. Cristo irá governar sobre tudo. E nós esperamos por esse dia e confiamos nessa promessa de Deus. E esse é o dia do Senhor. E Jerusalém aparece aqui em Zacarias como o centro deste plano de Deus de vir restaurar todas as coisas e de vir estabelecer o seu reino para sempre. E nós temos de perceber para onde é que esta cidade de Jerusalém nos aponta. O que é que esta cidade, para onde é que esta cidade nos remete? E a cidade de Jerusalém aponta, como nós estivemos a cantar, para a nova Jerusalém. Há uma nova Jerusalém. Cantamos isso e nós vamos ver, vamos ver que nova Jerusalém é essa. E em Apocalipse 21, nós vamos andar a saltar um pouco aqui para alguns textos. Em Apocalipse 21 nós vemos algo sobre essa nova cidade, essa nova Jerusalém. No capítulo 21 do Apocalipse, versículo 1, diz assim: vi então um novo céu e uma nova terra. De facto, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Vinha linda como uma noiva que se prepara para ir ao encontro do noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono. E essa voz dizia: esta é a morada de Deus junto dos homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. É este Deus que estará com eles. E ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá nem morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. No dia do Senhor virá uma nova cidade, uma cidade santa, que é como a noiva de Deus. E Deus vai habitar lá. E a Nova Jerusalém vai habitar lá. E quem vai ser o povo da Nova Jerusalém? O povo da Nova Jerusalém é a igreja. Todos aqueles que colocarem a sua fé em Cristo. E muita atenção aqui.
porque não estamos a falar da igreja institucional, não estamos a falar de tudo aquilo que se chama igreja. Estamos a falar daqueles que realmente colocam a sua fé em Cristo de uma maneira genuína e de todo o coração. Porque a palavra igreja é muito... pode ser um bocadinho vaga e nós temos que concretizar isso. Não é? Há a igreja institucional que... qualquer coisa se pode chamar igreja. Não é? Qualquer coisa. Mas igreja são aqueles que realmente colocam a sua fé em Cristo de uma maneira verdadeira. E Jesus fala na parábola do trigo e do joio, para já está tudo misturado, mas virá o dia do Senhor, em que o trigo será separado do joio. E esse dia vem aí. Depois, mais abaixo, no versículo 9 de Apocalipse 21, diz João, que escreveu este livro, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, aproximou-se de mim e disse: vem cá, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me em espírito a uma montanha grande e alta e mostrou uma cidade santa, Jerusalém, que vinha do céu, de junto de Deus. A noiva de Deus, na Bíblia, é apresentada como a igreja. A igreja é noiva. E em Efésios 5, o apóstolo Paulo fala do casamento. E diz que o casamento entre um homem e uma mulher é uma figura, é um mistério que aponta para o casamento entre Cristo e a sua igreja. E diz-nos que isso é um mistério. Não é? E nós temos que perceber isso. Então, esta é a relação da igreja com Jesus. Noiva e noivo. É um casamento. Um casamento em que é bom que haja fidelidade. E quando não há, as coisas não correm bem. E depois, mais abaixo, no versículo 22 de Apocalipse 21, diz João: não vi qualquer templo na cidade. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro é que são o seu templo. A cidade não precisa do sol ou da lua para alumiar. A glória de Deus ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à luz daquela cidade e os reis da terra hão de levar-lhe o seu esplendor. As portas da cidade nunca hão de fechar, porque nela não haverá noite. E ela há de receber o esplendor e a honra das nações. Nela não entrará nada de indigno, nem adoradores de falsos deuses, nem mentirosos. Só entrarão lá os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá está, a separação entre o trigo e o joio. Não é? Só entrarão lá aqueles que realmente tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então Jerusalém é a cidade de Deus. E a cidade de Deus é a noiva, a esposa de Deus, é a igreja, a verdadeira igreja de Cristo. E a igreja com Jesus no centro. Jesus que é a lâmpada, que é a luz, como é falado aqui. A igreja, quando a igreja for apresentada tal como ela é, vai ser completamente pura. Deus vai limpar a igreja de todas as impurezas. E essa é a nossa esperança. Porque quando nós olhamos à volta, mais uma vez, nós vemos muita impureza. Muita impureza. Mas nós ansiamos pelo dia em que Deus vai limpar a sua igreja de toda a impureza. Mas vemos nos primeiros versículos de Zacarias aqui que Jerusalém seria atacada por todas as nações. Nós vemos aqui no versículo 2 que o Senhor reunirá todas as nações para atacarem Jerusalém. E a cidade de Jerusalém foi muito atacada, a cidade física de Jerusalém, durante toda a história. E também a igreja também foi sempre atacada durante toda a história. Desde o início, a igreja, às vezes temos aquela ideia que a igreja começou... Há esse mito, que é um mito, que a igreja começou como uma forma de dominar as massas, ou de dominar o pensamento, ou de obter poder, ou de exercer domínio. A igreja no início era uma mão cheia de gente que perdeu tudo. Foram perseguidos, mortos pelo Império Romano. Não havia nada a ganhar. Não havia nenhum jogo de poder, nenhuma manipulação. Eles morriam por causa da fé. Depois a igreja foi se corrompendo e foi agarrando o poder. Mas a verdadeira igreja, mais uma vez, aqueles que creem em Jesus foram sempre alvo de perseguições. E esta é a primeira coisa que nós temos de saber. Isto é normal. A igreja não vai ser bem vista. Não é? Vai ser sempre alvo de perseguição.
E não vamos ser apanhados de surpresa, porque Jesus avisou-nos muitas vezes na sua palavra. Não é? Jesus avisou-nos. Ele disse, felizes serão quando vos insultarem, perseguirem e caluniarem por serem meus discípulos. E esta foi a realidade dos discípulos de Jesus. Todos eles foram mortos, aqueles 12, foram todos mortos por causa da fé. Apenas um, João, que escreveu o livro do Apocalipse, foi exilado numa ilha remota, no mar Mediterrâneo. Não é? E foi lá que ele escreveu o livro do Apocalipse. Mas todos os outros foram mortos. Foram mortos à espada, foram crucificados, foram de todas as maneiras e mais algumas. Reparem que Jesus diz aqui, felizes serão quando vos insultarem. Ele não está a dizer felizes serão quando, ele não está a dizer felizes serão se vos insultarem. Ele está a dizer felizes serão quando vos insultarem. Portanto, vamos esperar por isto. Também disse Jesus, sereis odiados por toda a gente, por minha causa. Mas aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. E esta é a realidade da igreja, da verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo não anda agarrada ao poder. Por aí nós vemos logo. O nosso trabalho não é estar a separar aqui o trigo do joio, mas aí vemos logo claramente o que é trigo e o que é joio. Quando a igreja está agarrada ao poder, podemos ter a certeza que aquilo é joio. É que podemos ter a certeza absoluta. Porque a verdadeira igreja não se agarra ao poder. A verdadeira igreja sofre. E está aqui Jesus a dizer, a perseguição faz parte da vida cristã e faz parte da realidade da igreja no mundo. Entre 2020 e 2021 houve 360 milhões de cristãos a serem perseguidos no mundo. 360 milhões de cristãos. Nós estamos aqui no nosso cantinho privilegiado do Ocidente e não temos ideia, não é, do que é que se passa aí. Há um site que se chama Portas Abertas, se pesquisarem, que fala de todos os países onde não é permitido ser cristão. Ou não é permitido falar de Deus. Ou não é permitido ter uma Bíblia. Ou não é permitido reunir como igreja como nós estamos a fazer aqui. E essa é a realidade da maior parte do mundo. Nós estamos aqui enganados no nosso cantinho, não é? Numa bolha, na nossa bolha. Mas essa não é a realidade normal. E nós estamos aqui, vamos ver como é que as coisas se vão desenrolar, mas sabemos que as coisas também não vão demorar muito até termos realidades parecidas. E é verdade que às vezes a igreja institucional é odiada e até com boas razões, não é? Como estamos a ver agora estes abusos a acontecerem, não é? Estes abusos horríveis, esta coisa horrível, e depois as pessoas metem tudo no mesmo saco e naturalmente que metem, não é? Porque aquilo que se apresenta como igreja quando faz atrocidades dessas. É normal que as pessoas odeiem. Mas há ódio justificado, se podemos dizer assim. E depois há aquilo que a igreja está a passar em países como a Coreia do Norte, ou como o Irão, ou como a China, em que a igreja é completamente massacrada e sofre. Agora, onde é que está Deus nisso? Onde é que está Deus nisso? Nós pensamos assim, mas isto é isto. Não é? É isto que Jesus tem para a sua igreja? É este Deus bom que nós estivemos a cantar, que é bom e misericordioso e que é um Deus de amor? É isto? Olha, em Zacarias, nós vemos que Deus ele está presente nesse turbilhão. Como estava e tem estado durante todos os séculos. Ele está... Esta é a segunda coisa temos de saber, o Senhor luta pelo seu povo. O Senhor luta com o seu povo. E diz aqui no versículo 3 de Zacarias, que o Senhor irá lutar contra essas nações que atacam Jerusalém. Nesse dia o Senhor apoiará os pés no Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, a oriente. O Monte das Oliveiras irá abrir-se ao meio e aparecerá um grande vale de oriente para o ocidente. Nesta passagem nós vemos uma clara alusão à vinda de Jesus, ao Messias. O Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, nunca se abriu a meio, não é? Desde Zacarias. Zacarias é um livro, estamos a ler um livro com 2.500 anos, só para nos pôr em perspectiva. 2.500 anos. Então, o Monte das Oliveiras nunca se abriu ao meio, é algo que irá acontecer ainda no futuro, mas o que vemos aqui é que quando Jesus voltar, ele irá voltar ao lugar onde esteve. Irá voltar ao lugar onde partiu.
E foi precisamente sobre isso que os discípulos foram informados quando viram Jesus subir aos céus depois dele ressuscitar. Em Atos 1, Atos dos Apóstolos, diz que Jesus foi elevado ao céu à vista dos discípulos e uma nuvem encobriu, de modo que já não o viram mais. E eles estavam a olhar atentamente para o céu, enquanto Jesus subia, e apareceram 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, porque é que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus, que do vosso meio foi elevado ao céu, voltará da mesma maneira como agora ouviram subir. Esta promessa que Jesus vai voltar. Que Jesus não está esquecido do mundo, que Deus não está esquecido do mundo, que Deus não está distante e nos deixou aqui entregues à nossa própria sorte, que Jesus vai voltar. E onde é que os discípulos estavam quando Jesus falou com eles? Quando viram Jesus subir aos céus? Onde é que eles estavam? No Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, onde diz que o Senhor apoiará os pés, aqui em Zacarias. O Senhor apoiará os pés no Monte das Oliveiras. Então parece que Jesus vai voltar ao sítio onde os discípulos o viram pela última vez. Ele irá voltar e ele irá subir ele irá vir da mesma maneira como subiu. Nós então podemos ter todas as perseguições neste mundo, todas as aflições neste mundo, todos os turbilhões neste mundo, mas nós temos uma esperança maior do que qualquer uma dessas dificuldades. E essa esperança é inabalável. É a esperança de que Jesus vai voltar e vai pôr tudo em ordem. E todo este caos e todas estas aflições e todos estes abusos vão acabar. Vão ter o seu fim. E como lemos lá em Apocalipse, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, nem lágrimas, nem doença. Porque Deus irá purificar o mundo de tudo isso. E esta é a terceira coisa que a igreja tem de saber. É que Jesus ele vai criar um novo mundo. Ele vai trazer novos céus e nova terra. Como é que vai ser? Como é que vai ser esse novo mundo? Vamos olhar aqui para Zacarias, no versículo 6. Já lemos sobre isso em Apocalipse. E aqui no versículo 6 em Zacarias, 500 anos antes do livro do Apocalipse, já falava disso. Nesse dia, versículo 6, não haverá mudança do calor para o frio da noite. Será sempre dia, mesmo às horas da noite. Será um dia como nenhum outro, apenas conhecido pelo Senhor. Em Jerusalém surgirá uma fonte de água pura. Metade das águas correrão para o Mar Morto e outra metade para o Mar Mediterrâneo, tanto no inverno como no verão. O Senhor reinará sobre toda a terra. Nessa altura o Senhor será único e o seu nome será único. Então, toda a região será transformada em planície, desde Geba no norte até Rima no sul. Jerusalém situada no alto há de estender-se, desde a porta de Benjamim até à porta do ângulo, no lugar da antiga porta e desde a torre de Ananiel até aos lagares do rei. Jerusalém será habitada, sem perigo de voltar a ser destruída, e aí se viverá com segurança. Então nós temos aqui várias coisas da geografia de Jerusalém física, da cidade de Jerusalém, do templo. Não vamos estar a explorar isso, é muito importante. E era bom, mas temos que priorizar aqui e não vamos entrar nesses detalhes históricos e geográficos, mas vamos dizer que nós aqui vemos muito em comum com aquilo que lemos em Apocalipse. E vemos muitas marcas aqui da vinda de Jesus. Vamos ver quais são. As marcas da presença de Jesus Cristo, que já estava profetizado em Zacarias. No versículo 7, diz que será sempre dia nesta cidade. Sempre dia. E Jesus, ele disse dele próprio que era a luz do mundo. E em Apocalipse nós lemos isto sobre a cidade. A cidade não precisa do sol ou da lua para alumiar, porque a glória de Deus ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Então Deus, ele vai ser toda a luz que a humanidade irá precisar. A humanidade redimida, a humanidade salva por Jesus Cristo, que será a verdadeira igreja na nova cidade, na nova Jerusalém. Vemos que Jesus, vemos aqui no versículo 8, que diz que em Jerusalém surgirá uma fonte de água pura. Jesus é esta água pura. E em Apocalipse 22, João diz que o anjo lhe mostrou o rio das águas vivas, que brilhava como cristal e que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Então Jesus é água pura e é esta água que irá sair do trono de Deus e do Cordeiro. A água que purifica.
E Jesus, ele promete isto na sua conversa com a mulher samaritana. Ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A água simboliza a pureza. E Jesus, ele quer nos lavar com a sua água. Ele quer nos dar dessa água a beber. Essa água que nos alimenta, que nos sacia, que sacia a nossa sede, a sede da nossa alma, a sede do nosso coração e que nos satisfaz perpetuamente. E isso é Jesus. No versículo 9 de Zacarias 14, diz que o Senhor reinará sobre toda a terra. E Jesus, ele é o Rei que reinará. Em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, diz que Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e embaixo da terra. E cantamos sobre isto, né? Ele é o Senhor diante do qual todo o joelho se dobrará. Nós temos esse privilégio hoje de começar já a dobrar os nossos joelhos diante do Rei dos Reis. E Ele quer a nossa submissão, não para nos esmagar com religião, Ele quer a nossa submissão para nos dar vida. Porque quando nós nos submetemos a Ele, quando nós obedecemos a Ele, a nossa vida vai prosperar. Porque os mandamentos de Deus, como estávamos aqui a orar para o Léo, os mandamentos de Deus são para vivermos em amor. São para vivermos a amar a Deus e a amar o próximo. E essa receita é aquilo que, se for aplicada, resolve tudo. Não é? Se houver amor genuíno, então vai haver paz entre as pessoas, vai haver paz nos relacionamentos, os conflitos vão acabar se toda a gente amar o próximo como a si mesmo. E o problema aqui é a rebeldia humana contra o governo de Deus. Porque se todos se submeterem ao governo de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, este mundo iria ser muito diferente. E aqui nós sabemos que isso não vai ser possível por causa da natureza humana, que quer manipular, que quer abusar, que quer controlar, que quer governar em lugar de Deus. Mas a nossa esperança final não está aqui, está na Nova Jerusalém. E aí tudo isto vai ser realidade plena. E isto é para todos aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, como nós estávamos a ler. Agora, para todos os que não têm o seu nome inscrito nesse livro, a realidade será oposta. Será terrível. E aqui temos também a parte realista e desagradável do castigo. Diz em Zacarias, no versículo 12, que o Senhor castigará severamente os povos que combateram contra Jerusalém. Temos esta terrível descrição do destino dos inimigos de Jerusalém. Tanto da Jerusalém temporal, que a vida nunca correu bem a quem atacou Jerusalém, e como da Jerusalém eterna, da nova Jerusalém, da Igreja. E quem não tiver o seu nome inscrito no livro da vida, tem o seu nome inscrito no livro da morte. É que não há meio termo. É que não há meio termo. É que não há o mais ou menos. É vida ou morte. Ou estamos com o autor da vida, ou não temos vida. Ou estamos com aquele que é a vida, ou nós não temos vida. Ou estamos no caminho da vida, ou estamos no caminho da morte. Ou estamos no caminho da luz, ou estamos no caminho das trevas. Não há outra opção. Não há o melhor dos dois mundos. Nem uma terceira via. É isto. Ou morte ou vida. Ou luz ou trevas. A escolha é nossa. Se nós queremos ter o nosso nome inscrito no livro da vida, então Deus, Ele abre os seus braços para nós. Não porque nós merecemos o que quer que seja, mas porque Jesus, Ele veio morrer para que nós não tivéssemos que morrer, mas pudéssemos ter vida. Então isso está acessível a nós. Agora, temos uma descrição muito concreta de como é que vai ser a separação entre aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida e aqueles que têm
que escolheram o caminho da morte. E está em Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. Enquanto abrem, eu vou saciar a minha sede. Apocalipse 20, versículo 11, diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O subtítulo deste trecho é Juízo Final. Quem tiver aí a Bíblia vai ver isso. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e ninguém mais os viu. Vi também todos os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé e diante do trono. Então abriram-se os livros e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que está escrito nesses livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que possuía. A morte e o abismo entregaram também os seus mortos. E cada um deles foi julgado segundo as suas obras. A morte e o abismo foram lançados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a escolha é nossa. Só quem tiver o seu nome inscrito no livro da vida, quem tiver Jesus, o autor da vida, como o rei da sua vida, vai desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para o seu povo. A Nova Jerusalém, uma cidade de luz, uma cidade onde há água viva, que sacia a sede. Só esses irão fazer parte. Só esses irão fazer parte. Mas a escolha é nossa. E no Lago de Fogo, nesta imagem que temos aqui do Lago de Fogo, quando Deus separar o trigo do joio, muitos que irão lá parar são hoje aqueles que se chamam igreja. São hoje aqueles que se chamam igreja. E que vivem de uma maneira completamente contrária à palavra de Deus. Vivem de uma maneira completamente contrária ao amor de Deus. Em vez de amar, abusam. Em vez de ministrar vida, matam. Vai haver muitos que terão muitas surpresas. Né? E temos esta esperança de justiça. É que não é tudo igual para Deus. Não é. Há justiça e há morte. Há recompensa pela justiça e há punição pelo mal. O mal não vai passar incólume. Isto é esperança. É duro ver isto, mas esta é a nossa única esperança de justiça. Porque senão é tudo igual. Senão é tudo igual. Podemos fazer o que quisermos, porque um dia vamos todos partir desta para melhor e vamos todos ser comidos pelos bichos e não fica cá nada nosso. Se nós tivermos esta mentalidade, então é tudo igual. Vamos viver da maneira que quisermos. Agora, se nós tivermos esta certeza da justiça, aí a nossa vida muda. Aí a nossa vida muda. Já não é tudo igual. Já não podemos viver de qualquer maneira, a matarmos a nós próprios e a matar os outros. A autodestruirmos e a abusarmos dos outros. Aí calma. Aí pensamos duas vezes. Ou pelo menos é bom que pensemos. Há quem não pense, não é? Há até quem conheça tudo isto e continue a ignorar e a rejeitar tudo isto. Mas vamos terminando, que a hora já vai adiantado. Só a última parte deste capítulo 14 de Zacarias fala da adoração que todos os povos prestarão ao Senhor na Nova Jerusalém. Vai ser uma eternidade de adoração. Diz no versículo 16 que os sobreviventes de todos os povos que atacaram Jerusalém irão lá todos os anos adorar o Senhor Todo-Poderoso e celebrar a festa das tendas. Estes últimos versículos têm... Isto é uma profecia histórica também. Nós vemos aqui que tem alguma coisa de histórico, mas que nos aponta para esta eternidade de adoração. Todos os sobreviventes, todos aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro do Cordeiro, vão adorar a Deus para toda a eternidade. E esta é a quinta coisa que nós devemos saber. Todos adorarão. Todos os que estiverem na Nova Jerusalém adorarão. Nos novos céus e nova terra que Jesus vai trazer. E nós lemos em João, na conversa de Jesus, também com a mulher samaritana ao pé do poço: porém há de chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora ao Pai há de adorar no Espírito e em verdade,
São estes os adoradores que o Pai procura. Nós, quando pensamos em adorar, nós estivemos aqui a adorar. E foi um tempo maravilhoso de adoração, em que todos juntos adoramos a Deus. Não é? E temos esses tempos todos os domingos. Tempos maravilhosos de adoração a cantar, em que nós levantamos as nossas mãos, levantamos a nossa voz, adoramos este Deus maravilhoso, e este Deus manifesta-se no nosso meio, enche o nosso coração, dá-nos a sua paz, inunda-nos do seu amor, que transforma a nossa vida, que nos dá ânimo, que nos encoraja, que nos dá alento, que também nos confronta com aquilo que precisamos de corrigir, mas adoramos este Deus. Agora, a adoração é muito mais do que isso. Adoração é muito mais do que cantar e ter mãos levantadas. Adoração é vida. Vida de adoração. E é esses os adoradores que o Pai procura. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade. Não é pessoas que venham à igreja numa atitude hipócrita e depois saem e voltam a viver como se Deus não existisse. Isso é hipocrisia. Não é isso que Deus quer. Deus não quer... Deus não está à procura. O que enche o coração de Deus não são manifestações religiosas. Deus ama sinceridade. A sinceridade do coração é o mais importante para Deus. E é isso, adoração é isso. Então não vamos pensar em adoração, não vamos pensar na eternidade como uma eternidade de cantar e de mãos levantadas. Vai haver muito disso, com certeza. Não é? E isso é maravilhoso. E é algo que faz parte da nossa adoração aqui. Mas é muito mais do que isso. Estamos a falar de uma vida eterna de adoração, que é como nós devemos começar já a viver aqui. Em Colossenses, diz Paulo, o que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não os homens. Tudo na nossa vida deve ser adoração. Paulo diz, quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. Até o comer e o beber deve ser feito numa atitude de adoração. Adorar a Deus é fazer as coisas com uma atitude de coração condizente com o caráter de Deus, condizente com o seu amor, condizente com a sua justiça, condizente com a verdade. Tudo o que fizermos, desde que saímos de casa de manhã para ir para o trabalho, devemos adorar a Deus. Em cada gesto que fazemos, em cada palavra que dizemos, em cada relacionamento que temos com pessoas, devemos adorar a Deus. Espera-se de nós que adoremos a Deus. Foi para isso que Deus nos criou. Não foi só para manifestações religiosas. Não foi só para termos um hábito ou uma rotina religiosa. Deus criou-nos para muito mais do que isso. E vamos nos lembrar disto perpetuamente. Somos chamados para adorar o Senhor, somos criados para adorar o Senhor. E adorá-lo é viver de uma maneira condizente com a sua natureza, com o seu caráter. Viver em amor, em verdade, em justiça. E quando falhamos, porque todos nós falhamos, todos, sem exceção, e falhamos todos muito, quando nós falhamos, temos um Deus que nos recebe de braços abertos e que recebe o nosso arrependimento, que nos perdoa, que nos estimula e nos encoraja, e nos transforma, e nos dá força para nós fazermos diferente. E enquanto lutamos aqui com coisas que não estão bem na nossa vida, hábitos que são tóxicos para nós, quando nos debatemos com aflições com que temos de viver aqui, quando temos coisas no nosso caráter que sabemos que não estão bem, que são más para nós e para as pessoas que nos rodeiam, vamos aos pés da cruz. Não vamos ficar perdidos, não vamos desistir, não vamos ficar num beco sem saída. Vamos aos pés da cruz. Porque Deus recebe-nos, Ele restaura-nos, Ele encoraja-nos e Ele transforma-nos para nós podermos viver em direção a este ideal, ao ideal de Deus. Amém? E vamos fazer isso. Vamos fazer isso. A partir do momento em que este tempo acabar, vamos ser encorajados a fazer isso. Amém? E enquanto sairmos por aquela porta e voltarmos ao nosso cotidiano, vamos ter isso em mente e vamos lembrar o propósito de Deus para nós e a sua vontade. Amém? E temos também a Nova Jerusalém aqui para nos apoiar. Porque é isso que é ser igreja. Ser igreja não é um ajuntamento de pessoas para praticar uma religião. Ser igreja é viver em família e termos pessoas que nos apoiam, que estão connosco, que caminham connosco. Portanto, não vamos desperdiçar isso.
vivendo na nossa bolha, sozinhos. Não, vamos aproveitar aquilo que Deus nos proporciona. Claro que precisamos de ter muito cuidado com aquilo que se chama igreja e que às vezes parece, mas não é. Muito cuidado com isso. Porque há muito engano por aí. E esperamos nós, com muito temor, que Deus nos ajude a vivermos, nós como igreja, a vivermos na verdade também. E a não nos espalharmos. Né? E não cairmos nos mesmos erros que outros caem e que nós às vezes também caímos e precisamos de nos arrepender e pedir perdão a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos terminar com a oração. Terminar com a oração, porque não também numa atitude religiosa, mas uma oração de corações que querem mesmo fazer a vontade de Deus. Queremos mesmo fazer a vontade de Deus. Então vamos orar com esse tipo de coração. Não vamos orar só porque o culto terminou. Ou está a terminar. Vamos orar porque queremos mesmo, de todo o coração, viver segundo a vontade de Deus. E sabemos que Ele nos pode capacitar e dar poder para isso. Deus, nós te louvamos. Senhor, nós te adoramos com as nossas palavras. Queremos te adorar também com os nossos corações. E queremos te adorar também com a nossa vida, Senhor. Enquanto andamos neste mundo, Pai, que tudo aquilo que nós fazemos seja adoração para Ti. Pai, e quando nós falhamos nisso, nesse alvo, quando nós pecamos e falhamos esse alvo, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai. Queremos te pedir perdão por isso e pedir-te que nos voltes a colocar no caminho, Senhor. Que voltes a ajustar o nosso foco. Pai, que nos dês força e graça para não desistirmos, Senhor, para não desanimarmos, Pai, mas para assumirmos os nossos erros, assumirmos aquilo que não está bem, pedimos perdão e voltarmos ao caminho, Senhor. Sabendo que, Pai, que Tu nos vais capacitar, que Tu nos vais dar o poder que Tu tens, o poder que estava em Jesus Cristo, que levantou Jesus dos mortos, que está disponível para nós, Senhor. Deus, e queremos recorrer a Ti, recorrer a esse poder. Pai, porque sabemos que a nossa força não vai lá, a nossa força não consegue, nós somos fracos, estamos muito longe, Senhor, e na nossa capacidade nós não vamos conseguir. Então pedimos-te, Senhor, que sejas Tu a nossa força, que combatas por nós. Combate por nós, Senhor, como lemos aqui em Zacarias, que Tu combates pelo Teu povo. Combate por nós, Senhor. Combate por nós. Contra os nossos instintos, os nossos impulsos, as coisas que nos levam a destruirmos os outros à nossa volta e a destruirmos a nós próprios, Senhor. Deus, e que possamos reconhecer a cada dia, Pai, que Tu és Senhor, que Tu és o Deus és o Deus de todo o universo. Senhor, o Deus que reina em cima nos céus e embaixo na terra. O Deus diante de quem todo o joelho se irá dobrar. O Deus que toda a língua irá confessar que é Senhor. Deus, e nós queremos estar nisso e proclamar isso à nossa volta. Queremos estar firmes nessa verdade, lembrar disso e proclamar isso à nossa volta, a todos que nos rodeiam. Senhor, que há esperança, há uma esperança eterna e que essa esperança está acessível a toda a gente. Pai, que muitos possam juntar a nós nessa esperança. Muitos possam vir aos pés da cruz e reconhecer que Tu realmente és esse Deus. Pai, em nome de Jesus, e que possas transformar muitas vidas, Senhor. E usa-nos nisso também. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.